Boa noite, povo de Deus, graça e paz de Cristo Jesus. Como é que vocês estão? Aguardando aqui os nossos amados irmãos e irmãs chegarem para essa nossa transmissão. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Por favor, quando forem chegando, vão dando um olá, para que a gente possa identificar o amado e a amada irmã. Paz, presbítero Hamilton, seja bem-vindo. Paz, irmã Lene. Graça e paz, irmã Wanda, irmão Geraldo, sejam bem-vindos. Graça e paz, irmão Almir. Irmã Áurea, graça e paz, irmã Silvana, Deus abençoe. Sofia deu a paz do Senhor e saiu correndo. Ali na cadeirinha, fique quietinha, tá? Então, sente no sofá e fique quietinha. Paz, irmã Lúcia. Paz, irmã Joelma. Sejam bem-vindos. A Alice está aqui também querendo tocar viola. Amém. Vamos orar. Pedir ao Senhor que esteja nos orientando em tudo que nós vamos estar fazendo aqui nessa noite. Uma noite especial também, porque é a noite de nós cearmos com Cristo Jesus, lembrarmos daquilo que Ele fez por nós, por meio do seu sacrifício na cruz. Que nesse momento você possa elevar o seu pensamento a Deus, aí na sua casa, com muita reverência e com toda a disponibilidade possível. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela possibilidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite celebrando, bendizendo, adorando e engrandecendo o seu nome. Amém. Muito obrigado. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas faltas, os nossos erros. Nos ajuda para que a cada dia mais a gente se pareça contigo, sejamos conformados à sua imagem, conforme a sua semelhança, em nome de Jesus. Amém. Estamos reunidos aqui solenemente
com o objetivo de dar o melhor para ti. Que o Senhor possa receber os louvores que aqui serão declamados e com certeza declamados também por cada irmão nas suas casas, as orações, a ministração da palavra que possa ser orientada pelo seu Santo Espírito, a ministração da ceia, que tudo que a gente venha fazer nessa noite glorifique o seu nome, que possa subir como um cheiro suave até as suas narinas. Muito obrigado. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar celebrando a Cristo. Se você está feliz com Jesus, que você cante, que você bata palmas, que você declare toda a sua alegria em servir a Deus. E você não precisa ficar sentado aí na frente da tela do celular, não. Encosta aí em algum lugar, se levanta e celebre a Deus com todo o seu corpo. Se você respira, então louve ao Senhor. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução, tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é. Abra aquele sorriso. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa. Ele é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia, louve. E o Senhor nos fez um só corpo. Nós somos família de Deus. Mesmo à distância nos nossos lares, sabemos que somos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Vivíamos de maneira isolada, egoísta, cada um pensando em si mesmo, mas agora nós fomos feitos um só, tendo como cabeça Cristo Jesus. Que nesse momento você possa declarar essa verdade, que apesar da distância, apesar do isolamento social, nós somos corpo, bem ajustados pelo Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo que abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo em compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se Deus nesse momento te inquietar para orar por algum dos nossos amados irmãos, faça isso nesse momento. Lembre daquela pessoa que você há mais tempo você não tem contato. Quem sabe ele não esteve presente naquela última celebração que nós realizamos no dia 16 de março, antes disso. Ou talvez alguém que você sempre teve contato, sempre esteve junto, mas por conta agora do isolamento você não está podendo ter esse contato todo. Ora aí nesse momento, ora pela igreja inteira, ora para que o Senhor possa manter a constância e a vontade de congregar de cada um de nós. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Apesar da distância, não deixamos de ser igreja, não deixamos de nos importar uns com os outros. A gente até tem incentivado os amados irmãos a ligarem, a fazerem teleconferências, para que a gente possa ter um mínimo de entrosamento durante esse período, crendo que logo nós estaremos reunidos debaixo de um mesmo espaço, seja uma casa, seja no templo, seja no passeio. A nossa esperança é que isso em breve vai acontecer. Enquanto isso não acontece, não deixemos de viver como igreja, em nome de Jesus.
Eu vou chamar o Andy aqui para que ela possa estar fazendo uma oração de gratidão. Ela vai mostrar as meninas estão doidas para aparecer aqui na tela, né? E nós vamos estar, eu vou pedir para ela fazer essa oração de gratidão. Acho que diante de tanta notícia, má notícia, que nos é propagada, as correntes que chegam no WhatsApp, nós temos motivos de gratidão. Saber que ao passo que, infelizmente, pessoas têm perdido a vida, outras pessoas, numa quantidade maior, têm conseguido se recuperar dessa pandemia que está acontecendo ao nosso redor. Recebi aqui recentemente pelo WhatsApp o vídeo de uma senhora que havia ido para Salvador em estado grave e retornou para cá, graças a Deus, sarada dessa doença. Além disso, temos já ouvido que as vacinas já estão sendo testadas, que outros medicamentos também aí estão em análise, também sendo testados. Enfim, que nós possamos fazer nessa hora uma oração de gratidão pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado, pela cura e pela restauração que Ele tem promovido, porque queremos que é tudo por conta dEle. Não é a medicina, tão somente, não são os poderes físicos que estão sobre as nossas vidas, poderes governamentais, mas é a mão do Senhor que tem sido sobre nós. Então eu vou pedir para que o Andy possa estar fazendo essa oração de gratidão diante de Deus. Paz do Senhor, queridos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que esperam em suas promessas. Vem, Sophie. Dá paz para os irmãos. Cadê Lili? Lili? Alice? Vem, os irmãos estão com saudade de você. Vem ver. Vem cá, dá um olá. Tá ali, mamãe. Ali. Aqui. Glória a Deus. Ó a Alice aí. Deixa eu mostrar a Alice um pouquinho aqui, filha. Ó a Alice. Diga oi. Rapaz, irmãos, estão com saudade do meu chora-chora? Tá vendo? Tá aqui brincando com o meu biscoito. Mas vamos orar. Temos muito que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Fechamos os nossos olhos e oremos com toda a gratidão dos nossos corações. Querido Deus, nós louvamos o Seu nome nessa noite. Te exaltamos, te agradecemos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom para aqueles que esperam em Ti, que esperam em Suas promessas, que confiam em Suas palavras. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Obrigado por Sua graça sobre nós. Obrigado por Suas misericórdias, Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor tem guardado a nossa família, a nossa casa, os nossos amados, Senhor, em saúde. Obrigado porque o Senhor mesmo tem suprido cada uma das nossas necessidades. E é por isso que podemos dizer, Senhor, que grandes coisas tem feito o Senhor por estes. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de Elizabeth, que retornou hoje de alta, para a glória do Seu nome, dessa enfermidade. Isso faz com que a nossa esperança só aumente. Só aumente, Senhor, em relação à Tua graça, em relação à Tua bondade. Obrigado por todos os que já são mais de 90 recuperados dessa enfermidade na cidade de Jequié. Obrigado, Jesus, porque a Sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o Seu ouvido para que não possa ouvir. E o Senhor tem ouvido as nossas orações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito milagres em nosso meio. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus, por Sua graça. Obrigado por Sua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus.
porque o Senhor a cada dia tem realmente, Deus, nos livrado do mal. Tu és bom. Obrigado, Deus, por essa vacina que está surgindo, por ter dado sabedoria aos homens, por ter dado inteligência num tempo muito mais rápido do que nós esperávamos, Senhor. É o Senhor mesmo que tem ouvido o clamor do teu povo. Obrigado por cada medicamento que tem sido usado com eficácia. Obrigado também pelos tratamentos fitoterápicos. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Tu és maravilhoso, Pai. Não há outro além de ti. Nós queremos te agradecer também, Senhor, pelo fôlego de vida aqui em nós, porque nós sabemos que tantos estão internados, tantos precisam, Senhor, de um aparelho para respirar, mas a nossa saúde está em ti. Podemos respirar, podemos sentir, Senhor, o vento que sobra sobre nós. A tua palavra diz que os mortos, eles não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio, mas nós, todavia, bendiremos ao Senhor, glorificamos o teu nome. E obrigado pela igreja, Senhor, congregacional de Jequié. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Obrigado porque o Senhor mesmo tem cuidado de cada um deles. Obrigado por nossa comunhão. Obrigado porque o Senhor nos uniu. Mesmo em meio a essa distância, estamos próximos um do outro, para a glória do teu nome. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder adorar o seu nome nessa noite, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Pastor. Amém. Chegando mais gente aqui na nossa transmissão. Estou vendo que o pastor Odailson também apareceu aqui. Pastor Odailson, da Igreja Evangélica Congregacional Piedade. Seja bem-vindo também à nossa transmissão, em nome de Jesus. Vamos dizer que o desejo do nosso coração é o de adorar o Senhor em todo momento, cada manhã, a cada tarde, a cada noite, madrugada, que o nosso desejo venha a ser de se relacionar com Ele. A cada manhã te encontrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em tua presença viver, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida eu te adorarei, no final de cada dia eu te adorarei.
Senhor, pra adorar, te adorar. Em tua presença viver e prostrar aos teus pés, meu Senhor, te adorar, te adorar. Em toda a minha vida eu te adorarei. No final de cada dia eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar. Em toda a minha vida, em toda a minha vida eu te adorarei. No final de cada dia eu te adorarei. Desfrutar do teu amor, de madrugada te achar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu vou te adorar, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Que esse venha ser o nosso desejo todos os dias, não somente nos dias de celebração solene, mas que o tempo todo a minha vida ela seja uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Vou guardar a viola aqui. Vamos trocar essa para ver se é muito forte. Irmão Almir, a gente deu uma observada aqui nessa parte técnica, melhorou aí o áudio para os irmãos também, melhorou. O vento ainda está interferindo na transmissão. Por favor, respondam aí para eu poder melhorar aqui a posição se precisar. Está interferindo ainda ou não? Tá pegando a bonequinha aqui. Ainda está interferindo um pouquinho. Espera aí que eu vou dar uma pequena ajeitada aqui, só um instante.
Pronto. Agora não atrapalha mais a gente não. Obrigado, gente. Aí pela ajuda. Eu vou pedir a vocês que, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12. Nós vamos ler o versículo de número 15 de Romanos 12. Romanos 12, 15. Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Obrigado, Senhor, por essa palavra. O Senhor traz às nossas mentes, aos nossos corações nessa noite. Nos ajude a entendê-la e a praticá-la durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem acontecido alguns fóruns, algumas lives, para estar falando um pouquinho sobre o que vai acontecer com a igreja depois da pandemia. Se ela sairá mais pura ou se ela sairá mais impura, se nós teremos uma dificuldade maior por conta das lives. Alguns podem dizer que não necessitam mais de congregar, porque tem o advento aí da live, podem assistir a essas lives onde, quando desejarem, inclusive não precisa ser live, não precisa ser ao vivo, eles podem assistir essas pregações depois. E tantas outras coisas, né, tem se observado acerca desse fenômeno religioso durante a pandemia. Mas uma coisa a gente tem entendido que vai acontecer. Nós teremos muito mais trabalho a realizar após esse período. E não são poucas as pessoas que têm de alguma forma nos procurado buscando uma assistência nessa área, buscando uma palavra de amor, de esperança, de paz, em meio a tudo que está acontecendo. É Romanos capítulo 12, versículo de número 15. Quem puder colocar aí Isso, muito obrigado. E nós entendemos, irmãos, inclusive que vai ser melhor para a gente evangelizar após essa pandemia. Eu comentava com alguns irmãos da dificuldade que nós estávamos enfrentando para levar a palavra. As pessoas estavam de fato com o coração mais fechado, menos solícito. Era difícil chegar inclusive numa porta, entregar algum tipo de literatura para estar ministrando, para estar convidando, para que essa pessoa estivesse conosco em uma celebração. O que a gente percebe é que provavelmente até por conta das nossas casas estarem sendo alvos dessa ministração, ainda que online, vai facilitar inclusive, quem sabe, para a implantação dos pequenos grupos, como é um desejo nosso de fazer, né? Implantar finalmente o trabalho de pequenos grupos das nossas casas. Mas eu entendo que para isso acontecer, é necessário que de fato as nossas casas elas sejam células de evangelização. E para ser uma célula de evangelização, esse evangelho de amor precisa ser vivido primeiro a partir das nossas casas. Não vai adiantar eu abrir a minha casa, abrir o meu lar para que as pessoas possam estar aqui, se de fato eu não vivo esse evangelho dentro da minha casa, eu não vivo esse evangelho entre os meus parentes. Por conta disso, Deus colocou uma palavra no meu coração, baseada em todo esse capítulo 12 de Romanos, para falar sobre a empatia que começa dentro da nossa casa. Sim, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro,
precisa primeiro ser vivido dentro da nossa casa. E uma vez vivida dentro da nossa casa, aí sim teremos a possibilidade de levar o que nós vivemos dentro de casa para aqueles que estão ao nosso redor. E eu queria que você ficasse então com os ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações por meio dessa palavra. Quais são as lições que nós podemos aprender por meio de Romanos, capítulo de número 12? Eu queria que você não fechasse a Bíblia, tá? Deixa ela aberta para que a gente possa conversar aí, versículo por versículo praticamente, em cima daquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Bom, a primeira lição que eu aprendo por meio desse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 15, na verdade por meio de todo o capítulo 12 de Romanos, é o seguinte: nós precisamos ministrar vida como culto a partir das nossas casas. Vida como adoração, vida como celebração, vida como louvor a partir das nossas casas. É interessante que o apóstolo Paulo, nesse livro esse que tem um público-alvo misto. Inicialmente, a igreja em Roma era composta tanto por pessoas que estavam vindo do judaísmo, como também por pessoas que estavam vindo do sistema de deuses pagãos da própria Roma. E Paulo ele precisa desconstruir primeiro essa visão, esse conhecimento que eles tinham sobre divindade, tanto da parte dos chamados gentios, dos não-judeus, quanto também a visão fechada acerca de quem poderia ser salvo e de que forma seriam essas pessoas salvas da parte dos judeus. Primeira coisa que o apóstolo Paulo ele vai deixar claro é que todos são culpados diante do Senhor, porque os judeus eles pensavam que o fato de ter a lei de alguma forma faria com que eles tivessem um tratamento diferenciado da parte do Senhor. Por outro lado, os gentios alegavam que a ignorância faria com que no final de tudo todos pudessem ser salvos. O Senhor entenderia então que essa ignorância seria algo a ser usado para que eles fossem tidos como inocentes. E em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, está escrito: porque todos pecaram e estão separados da glória do Senhor. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai deixar claro para os seus ouvintes ou para os seus leitores é que todas as pessoas, sendo elas judias ou não judias, elas são culpadas diante de Deus. Depois, ele vai deixar claro que a única maneira de buscar essa salvação, essa justificação diante de Deus é por meio da fé e não por conta de obras. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a lei judaica que vai salvar, porque a lei judaica, na verdade, só vai apontar que nós somos errados e que nós não conseguimos cumprir todos os preceitos que ali estão escritos. E, ao mesmo tempo, nenhum dos sacrifícios prestados ao panteão de deuses romanos seriam capazes de salvar qualquer pessoa. A salvação só se dá por meio da crença, acreditar na vida e na obra do Senhor Jesus. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas em quem acredito, em quem eu confio a minha vida. O apóstolo Paulo ele vai deixar então isso claro. Todos nascem em pecado e a única forma de haver salvação é por meio da crença na vida e na obra do Senhor Jesus. E isso vai trazer consequências, porque uma das coisas que o apóstolo Paulo quer deixar claro, ele vai crescendo esse pensamento ao longo do livro de Romanos, é mostrar que não somente na minha relação espiritual com Deus eu preciso ser puro, eu preciso ser santo, mas também na minha relação na parte física, no meu comportamento, no meu jeito de ser. E aí ele vai dizer que nós, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus,
nós estamos mortos para o senhorio do pecado e estamos vivos agora para o senhorio de Cristo Jesus. E isso a gente pode ver em Romanos, no capítulo de número 6, primeiro no versículo 11 e depois nos versículos 15 e 16. Em Romanos 6, no versículo 11, está escrito: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por meio de entregar a nossa vida a Deus e acreditar naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, quebrou totalmente o poder do pecado sobre as nossas vidas. Nós morremos, fomos sepultados também com Cristo Jesus para o pecado e nós ressuscitamos agora para um novo viver. Agora somos nova criatura, não mais sujeitos ao poder do pecado, mas agora sujeitos ao senhorio de Cristo Jesus. Os versículos 15 e 16 vão inclusive dizer: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Pois bem, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, morremos com Ele e ressuscitamos também com Ele, vivemos, ressuscitamos para uma nova realidade, agora não mais sujeitos ao poderio do pecado, mas sujeitos agora ao poderio, ao senhorio de Cristo Jesus, que não nos conduz à impureza, mas à pureza, nos conduz à santidade. Então hoje não somente a sua alma, não somente o seu espírito é puro, mas também o seu corpo, ele é chamado para viver também essa pureza. E o selo de que não há mais condenação, de que nós não vivemos mais debaixo do senhorio do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Ele é a garantia de que hoje não há nenhuma condenação sobre as nossas vidas. E isso está escrito em Romanos, no capítulo de número 8, nos versículos de número 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Se você nasceu de novo, há um selo, há uma garantia na sua justiça, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que dirige a sua vida, que agora mora na sua vida, que agora dirige os seus passos por completo, com certeza é a garantia de que você não está mais aprisionado à morte, ao diabo, ao pecado, ao sistema do mundo. Hoje nós somos escravos, mas nós somos escravos de Cristo Jesus. Aí um pouquinho mais para frente, a partir do capítulo de número 9 até o capítulo de número 11, o apóstolo Paulo também vai falar acerca dos planos futuros para Israel. Apesar da incredulidade atual de Israel, o apóstolo Paulo entende que Deus ainda tem um plano para trabalhar com o remanescente. Há um remanescente fiel que será salvo também. Tudo isso para nós chegarmos a partir do capítulo de número 12 para falar sobre a parte prática. É como se o apóstolo Paulo fosse desconstruindo o conhecimento que tanto os judeus quanto os gentios conversos agora ao cristianismo tinham acerca do que significava a sua fé diante da divindade, diante de Deus, e agora ele constrói um novo paradigma, uma nova forma de crer. E agora, a partir do capítulo de número 12, ele vai falar sobre os aspectos práticos dessa fé que precisa ser construída nos nossos corações. E aí fica claro nos versículos 1 e 2, quando o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo aí, já nesses 2 primeiros versículos, ele vai falar: olha, o seu corpo precisa ser dedicado também ao Senhor. Não é só a sua espiritualidade, não é só você ser santo no local aonde a espiritualidade, no templo, aonde se costuma expressar essa espiritualidade, mas
também no corpo você precisa expressar, e isso é cultuar com inteligência, com racionalidade a Deus, e também não se conformando com o pensamento do mundo que está ao redor, de que essa espiritualidade, esse relacionamento com o divino, esse relacionamento com Deus deve ser vivido somente nos cultos solenes, somente nas salas de religiosidade, somente quando nós estivermos diante do padre, do pároco, do pastor. Essa vida, ela precisa ser vivida em todo o tempo. E nós fomos chamados para viver essa vida em Deus a partir das nossas casas. Irmãos, por vezes o empecilho para que pessoas entreguem o coração ao Senhor Jesus nas suas casas, infelizmente, por vezes, somos nós mesmos que nos dizemos crentes no Senhor. Porque por vezes somos solícitos, somos amigos, ajudadores, para dar assistência aos irmãos em Cristo fora da nossa casa, mas por vezes dentro da nossa casa não há toda essa ajuda, essa solicitude. Por vezes não se percebe que há uma mudança de vida, uma mudança de atitude, que nós morremos para a nossa carne e nós ressuscitamos para Cristo Jesus dentro do nosso lar. Essa verdade da nova vida no Senhor precisa começar a ser vivida a partir das nossas casas, essa vida de adoração. E eu canso de falar, né, que a vida de adoração não é viver com o olho fechado, andando por todos os cômodos da casa com a mão levantada e os olhos fechados, não. Mas a vida de adoração é justamente essa nova vida em Deus que precisa ser vivida em todos os momentos. Agora, mais do que nunca, nesse tempo de isolamento social, nós temos passado mais tempo dentro das nossas casas e menos tempo fora, só saindo em casos extraordinários. Se por acaso os irmãos fazem parte aí do sistema essencial de trabalho, todos os dias saem, mas se não estão ficando mais tempo dentro de casa, e aí os nossos parentes estão percebendo mais de perto quem somos nós. Por vezes, né, saíamos para trabalhar ou para irmos para os nossos locais de adoração, e aí aqueles que estavam na nossa casa não percebiam tanto quem éramos durante o dia, mas agora não tem como correr, não tem como esconder. Se havia algo a esconder, não tem mais como esconder. E mais do que nunca, aqueles que estão na nossa casa precisam perceber que nós nascemos de novo, que estamos vivendo uma nova vida, para a partir disso, vivendo essa nova vida dentro da nossa casa, nós possamos então expressar essa nova vida para parentes, para amigos, para vizinhos, para colegas de trabalho, porque o culto a Deus começa a partir da nossa casa. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa noite é essa. A ministração da vida de adoração precisa começar a partir da nossa casa. A esposa, o esposo, o pai, a mãe, o filho, a filha, aqueles agregados que estão em casa precisam ver primeiro na minha vida que eu sou um servo do Senhor. Viva essa vida como servo do Senhor a partir da sua casa. A segunda lição que nós aprendemos também nessa noite, nesse mês dedicado à família, que é esse mês de maio, para nós aqui da nossa amada Igreja Evangélica Congregacional de Jequié, a segunda lição que a gente vai aprender nesse texto de Romanos capítulo 12 é que nós somos chamados para amar incondicionalmente. E esse amor incondicional, ele precisa também ser vivido a partir da nossa casa. Nós lemos o seguinte em Romanos 12, a partir do versículo de número 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Quais são as características de amor incondicional ou amor sem hipocrisia? É interessante que esse termo sem hipocrisia também significa amor sincero. Ou seja, é um amor que não é fingido, que não é encenado, porque a palavra hipocrisia tem a ver com isso, com encenação.
eu não ser aquilo que na verdade eu estou projetando, como se fosse uma peça de teatro, como se eu fosse um ator. Então ele está falando que o amor não deve ser expresso como se nós estivéssemos atuando em um teatro. Aquele amor precisa ser autêntico, precisa ser sincero. E quais são as características desse amor sincero? Primeiro, esse amor sincero é um amor que detesta o mal e se apega ao bem. Nós não devemos ser promotores nem buscar o mal, a pior parte de alguém dentro de casa. Nós temos que enxergar a melhor parte. Nós temos que buscar o bem, o bem-estar, o bem viver dentro da nossa casa. Nós devemos ser promotores do bem dentro da nossa casa. Nós precisamos honrar e elogiar também dentro da nossa casa, ao invés de estar desmerecendo. Há pessoas que infelizmente tendem a apenas colocar o outro para baixo, só falar das características negativas que alguém tem. É um molenga, é um preguiçoso, é uma preguiçosa, é alguém que não presta para nada. Enfim, só ressalta as características que colocam o outro para baixo. Agora imagine isso saindo da boca de alguém que se diz servo do Senhor Jesus. Isso não é característica de alguém que ama incondicionalmente. Aquela pessoa pode ter até alguma dificuldade que de fato incomoda o seu coração, mas você tem que tentar ressaltar as partes positivas daquela pessoa para que ela se enxergue com potencial, com valor e possa, no Senhor, por meio do seu testemunho, mudar de atitude. Nós precisamos também ser cuidadosos e fervorosos, promover sim o fervor espiritual em casa, o cuidado, o zelo, a atenção, o carinho. Nesse tempo em que nós estamos passando uma quantidade maior de horas dentro de casa, você tem expressado esse cuidado, esse amor, esse zelo, sem preguiça, né? Sem ser impulsionado para falar que cuida, que zela por essa pessoa? Tem sido algo espontâneo ou você não tem expressado de forma alguma, tem mantido uma atitude de indiferença e, enfim, não demonstra que também é um servo fervoroso do Senhor dentro de casa? Diante de tantas notícias para nos abater, você é mais um que também propaga essas notícias dentro de casa? Ou é alguém que demonstra fé, que demonstra esperança, que demonstra positividade, que é alguém para cima, que acredita que todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus? Esse fervor não é para ser vivido somente no espaço religioso, mas o nosso espaço religioso é o mundo todo. 24 horas por dia, conforme nós cantamos aqui há poucos instantes, nós precisamos adorar a Deus e mostrar dentro da nossa casa também que cuidado e fervor espiritual também precisa ser vivido dentro da nossa casa. Nós precisamos também, como característica desse amor incondicional, desse amor zeloso, esse amor sem hipocrisia, sermos esperançosos. A esperança não trabalha só com aquilo que nós vemos. A esperança é principalmente com base naquilo que nós cremos que vai acontecer, pela confiança que nós temos em Deus. Nós ainda não estamos enxergando aos olhos naturais uma solução para isso que está acontecendo ao nosso redor, mas nós temos esperança que por conta da soberania de Deus sobre toda a terra, isso vai passar. A igreja vai sair mais forte, vamos conseguir evangelizar mais, e essa atitude de esperança precisa ser vivida em nossa casa. Nós precisamos ser pacientes em meio à tribulação. É uma situação difícil. Aqui em Jequié, eu fiz questão de até pedir oração para alguns contatos que eu tinha em vários grupos, falando sobre a nossa situação. Durante a última semana, além dos comércios fechados, as igrejas que estavam abertas para pelo menos uma vez por semana celebrarem pessoalmente a Cristo Jesus também foram fechadas. Toque de recolher de 6 horas da noite até 5 horas da manhã. Enfim, as medidas de enfrentamento se tornaram ainda mais intensas e as pessoas ficaram ainda mais acuadas. Nós estamos sendo atribulados, mas nós precisamos ser pacientes, longânimos, rogar ao Senhor que nos dê paciência, que a gente possa saber esperar e esperar nele, que no momento certo
Ele vai dar a ordem para marchar e nós vamos marchar novamente em nome de Jesus. Sermos perseverantes no que diz respeito também à oração. Não pare de orar. Não deixe de orar, não deixe de chamar aqueles que estão na sua casa para orar. Apesar de nós estarmos fazendo as nossas reuniões de oração nesse mês específico, mês da família, por meio de um aplicativo fechado, eu falei para os irmãos para não deixarem de realizar o culto familiar. É importante que haja esse culto familiar, que você chame aqueles que estão na sua casa para conhecer mais da palavra de Deus. Nós, inclusive, passamos um roteiro para os irmãos para que no outro dia, se você quiser, o nosso culto de oração é na sexta-feira. Você pode, na própria sexta-feira, depois do culto de oração, se reunir com a sua família, que já está ali na tela, próximo ao celular, já celebrando com toda a igreja, ou pode ser no outro dia na semana. Enfim, não deixar de estar falando sobre a palavra de Deus dentro da sua casa. Diante de tanto bombardeio, de más notícias, de pessimismo, de guerra que nós temos vivido, essa é a época de nós demonstrarmos amor ministrando a palavra de Deus dentro da nossa casa. A resposta para esse ambiente estressante, a resposta para esse ambiente de ansiedade e de pessimismo que está cometendo a nossa nação está dentro da palavra de Deus. Então ministra a palavra de Deus também para aqueles que estão na sua casa, e dessa forma você vai demonstrar então que você ama incondicionalmente aqueles que estão na sua casa. Essa é a segunda lição que nós aprendemos por meio desse capítulo de Romanos, capítulo de número 12. Nós fomos chamados para amar incondicionalmente, sem hipocrisia, com sinceridade, e esse amor precisa começar dentro das nossas casas. A terceira lição que nós aprendemos nessa noite por meio desse texto de Romanos, no capítulo de número 12, é que nós somos chamados também para servir, para ministrar a partir das nossas casas. É o que nós lemos a partir do versículo 13 de Romanos 12. Romanos 12, do versículo de número 13 até o versículo de número 16. A palavra vai dizer: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Faz parte do serviço dentro da nossa casa. Sim, nós precisamos começar a sermos servidores a partir da nossa casa, o estar solícito para estar fazendo tudo aquilo que nos pedem. Se tem uma coisa que a gente tem feito durante esses dias de pandemia, são lives, né? E eu vi uma música falando sobre o live que a gente precisa fazer. É laivar prato, é laivar roupa, é laivar banheiro, enfim, é laivar aquilo que precisa ser laivado dentro de casa. É provável que antes desse tempo, por conta do corre-corre, trabalho, estudo, a gente não fosse tão solícito assim para algumas necessidades que haviam dentro da nossa casa. Por vezes o parente pedia para a gente fazer alguma coisa e por conta da falta de tempo, até por conta do ativismo nas atividades eclesiásticas, nós não éramos solícitos. Mas agora nós não temos mais desculpa. Qual a desculpa para não ajudar em uma tarefa dentro de casa, para não resolver uma pendência que já estava ali, há muito tempo para ser resolvida? Que tal servir como você serve na casa de oração, com alegria? Você toca, você canta, você dança, você lava, você conserta algumas coisas. É tempo também de você fazer o mesmo dentro da sua casa. Não seja solícito, para que quem está na sua casa perceba que você não é solícito apenas fora de casa, mas dentro de casa também você está disposto a fazer isso. Seja alguém que abençoa, seja alguém que faz o bem dentro de casa, mesmo diante daqueles que vos perseguem. Em alguns lares, infelizmente, por vezes,
alguém pode ser o único crente da casa. E aí, em sendo o único crente da casa, pode sofrer algum tipo de retaliação. E aí, diante dessas retaliações, por vezes a vontade que dá é pagar esse mal, essa perseguição da mesma forma. Só que nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Quando apertarem, quando perseguirem, a gente precisa fazer o bem. A gente precisa ministrar bênção. Aí que a gente precisa servir ainda mais para que possa ser demonstrado que nós não estamos ali naquela casa apenas para dormir, apenas para comer, mas estamos ali para cumprir uma missão, amando de maneira incondicional, estando disposto a servir como imitadores de Cristo Jesus, que serviu no mundo difícil, no mundo cruel, no mundo perseguidor, mas cumpriu a sua missão até o fim. Você tem uma missão a cumprir dentro da sua casa. Sabe qual é a sua missão? Tem cumprido com essa missão? Então cumpra abençoando todos aqueles que estão na sua casa, mesmo aqueles que de alguma forma não te ajudem tanto e cheguem até a te perseguir. Sirva tendo empatia com aqueles que estão dentro da sua casa. Nós que entregamos o nosso coração no Senhor, nós não devemos arrotar que somos os mais espirituais, que somos os mais sábios, e aqueles que estão ali que não conhecem a Cristo Jesus, se eles quiserem, eles que entregam a vida a Deus, se eles não quiserem entregar, eles sabem que cada um vai prestar contas a Deus, e se eles quiserem ir para o inferno, que eles possam ir para o inferno, isso não é problema meu. Isso é ter o mesmo comportamento, infelizmente, que Paulo estava tentando combater ali. Algumas pessoas diziam que por terem certo conhecimento acerca de Deus, eles seriam salvos, eles teriam um tratamento diferenciado, e problema das outras pessoas que não tinham nenhum relacionamento com o Senhor. Essa não deve ser a minha postura, nem a sua postura dentro de casa. Nós devemos nos colocar no lugar do outro, o outro que ainda não conhece tanto ao Senhor, que não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, que por vezes possa estar cheio de estresse, cheio de ansiedade, cheio de medo, com o coração endurecido e por vezes também cheio de raiva com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, se você é forte na fé, se você é alguém que tem conhecimento no Senhor Jesus, então ministra isso para esse que por enquanto é um fraco espiritualmente, sem chamá-lo de fraco, né? Você não vai chamar, você é um fraco espiritualmente, por isso eu vou pagar o preço de estar te servindo. Você vai afastar essa pessoa de perto de você. Mas lembre-se que você um dia também esteve do lado da incredulidade. Você esteve do lado da injustiça. Você esteve separado da presença de Deus. E você hoje está na presença de Deus, está junto ao Senhor, você adora ao Senhor, tem uma vida de adorador, porque um dia alguém falou das verdades de Cristo Jesus para você e você entregou então o seu coração a Cristo Jesus, vivendo uma nova realidade. Deus está te chamando para que você venha ser o semeador dessa nova realidade dentro da sua casa. Mas para isso, você precisa ser alguém que serve em graça, em amor, em misericórdia, em perdão, a partir do seu lar. Então a terceira lição que nós aprendemos nessa noite, por meio desse capítulo 12 de Romanos, é isso. Nós somos chamados para servir a Deus a partir da nossa casa. Nós também fomos chamados para sermos promotores de paz a partir da nossa casa. Em Romanos 12, aí mesmo Romanos 12, a partir do versículo de número 17, está escrito o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou lance fora a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, você vai deixar ele confuso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós precisamos ser promotores de paz e não de mais agonia dentro da nossa casa. Primeira coisa, não pague a ofensa ou não pague o mal
com a mesma moeda, porque isso vai criar um terrível círculo vicioso dentro da sua casa. Quanto mais você retribuir o mal que fizerem contra você, mais o outro terá vontade de retribuir o mal numa quantidade ainda maior, até que aconteça algo terrível dentro da sua casa. Quebre esse círculo mal virtuoso, mas para cada ofensa, devolva com uma palavra bonita, devolva com um elogio, devolva com uma palavra de graça. Dessa forma você vai ser um promotor de paz dentro da sua casa. Não amaldiçoe, nem busque vingança dentro da sua casa, porque isso pertence a Deus. Não caia na loucura de dizer, nem para o miserável do corona levar esse traste, levar esse marido que não presta para nada, pegar, leva para o Prado, leva para Salvador, tira ele da minha vida, que esse camarada, essa camarada não presta para nada, só me dá trabalho. Não, nós não fomos chamados para amaldiçoar, nem para nos vingar, isso pertence ao Senhor. Nós fomos chamados para semear, para plantar paz, para plantar esperança, para crer que essa pessoa tão difícil que está ao nosso lado, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada. Se o Senhor quiser exercer ira, vingança, isso pertence a Ele. A Ele de maneira justa retribui da maneira que quer, do jeito que quer, a quem Ele quer, o que Ele desejar atribuir. Mas cabe a nós, nós não somos julgadores, não fomos chamados nesse mundo para julgar nada no que diz respeito a esse quesito de salvação, a merecer ou não morrer. Nós somos chamados para abençoar. Então ministra palavras de bênção para esse que está ao seu lado. No que depender de você, promova a paz. Seja a pessoa que, ao invés de semear agonia, seja a pessoa que ora dentro da sua casa, diante de uma notícia ruim que chegar, seja o primeiro a chamar aqueles que estão dentro da sua casa ali para orar. Seja o primeiro a orar a Deus e buscar ter uma palavra sábia diante de um conselho que precisa ser ministrado dentro da sua casa. Por vezes, os seus parentes buscam em outras pessoas um conselho sábio, mas em você que serve ao Senhor, Ele não busca esse conselho sábio porque você nunca tem uma palavra doce, uma palavra de ânimo para ministrar. Não seja aquele que tem então esse conselho sábio. Busque essa sabedoria em Deus para que você possa ser procurado e direcionado pelo Espírito Santo dar os melhores conselhos. Seja alguém que tenha uma atitude positiva. Isso já basta de atitudes negativas, pessimistas, do mundo que não conhece a Deus, dos sistemas de comunicação, daquilo que está ao nosso redor. Tenha sempre uma atitude de ânimo, uma atitude de graça, uma atitude de amor, uma atitude de perdão, uma atitude positiva, que as pessoas na sua casa possam enxergar isso. Todos nós estamos vivendo por um grande momento de tribulação, de angústia, mas que as pessoas possam ver a alegria do Senhor, que é a nossa força em nós, a partir da nossa casa. Eu lembro de um pastor de saudosa memória, pastor Álvaro Catarino, e ele foi pastor também na primeira comunidade de fé que eu fiz parte. Ele era pastor auxiliar lá, a Igreja Batista Missionária Getsemane, e eu comentava com minha esposa aqui em casa, comentava com o Andy, que sabia que o pastor Catarino e toda a sua família, como qualquer outra pessoa, enfrentava dificuldades, enfrentava restrições, mas eu nunca vi um pastor Catarino com o rosto desanimado, cabisbaixo, dando uma palavra de pessimismo, estando abatido. Era sempre com um sorrisão. Ele tinha um largo sorriso que era característico dele, e isso eu trouxe de característica também para a minha vida. Não é uma falsa alegria, mas é uma verdadeira alegria, uma verdadeira paz. E se o coração estiver alegre, o rosto ele fica formoso, o rosto ele fica alegre. E assim como o pastor Catarino vivia essa vida, eu espero também viver dessa forma. As mesmas dificuldades que os irmãos têm passado, as mesmas restrições,
eu também tenho passado, mas tenho buscado em casa ministrar esse ânimo, essa sabedoria e chamar também aqueles da minha casa para estar orando nesse momento. E essa também deve ser a sua atitude. Não importa se você é o único crente na sua casa. Tome essa atitude, tome essa primazia. Seja esse líder espiritual dentro da sua casa e leve aqueles que estão ao seu redor também a buscarem, a clamarem ao Senhor. Seja esse promotor de paz. Então, a quarta lição que nós aprendemos nessa noite é essa. Nós fomos chamados para sermos promotores de paz dentro da nossa casa. Pois é, nós fomos chamados para sermos empáticos no Senhor a partir da nossa casa, tendo uma vida de adoração a partir da nossa casa, para que os nossos parentes enxerguem que nós não somos crentes somente no espaço externo, mas faça da sua casa também um espaço religioso no qual você vive uma vida inteira que glorifica o nome do Senhor. Ame de maneira sincera, sem hipocrisia, de maneira incondicional dentro da sua casa, recebendo ou não esse amor incondicional dentro de casa. Ame, porque se Deus te amou incondicionalmente, Ele te capacitou também a amar dessa forma, a ministrar dessa forma, para que aqueles que estão na sua casa aprendam também a amar de maneira incondicional. Seja um servo, seja um ministro. Você quer ser ministro? Então seja um servo a partir da sua casa, sendo solícito, abençoando, enfim, tendo empatia a partir da sua casa, e seja um promotor de paz. Nós não fomos chamados para nos vingar, para rogar a Deus que tire a vida daqueles que estão na nossa casa, para promover caos ainda maior dentro da nossa casa, mas nós fomos chamados para promover a paz. E aí, você tem vivido dessa forma dentro da sua casa? A sua casa tem sido uma casa de bênção? Eu queria que nesse momento você pensasse em tudo aquilo que nós refletimos nessa noite e conversasse com Deus. Quem sabe até os seus parentes estejam aí próximos de você e você pudesse também, junto com eles, se juntar, dar as mãos e orar. Orar para que a sua casa, a minha casa, a nossa casa, possa ser esse núcleo de fé, de graça, de evangelização, de amor. Porque se nós vivermos a nossa vida com Cristo em casa, vai ser mais tranquilo de nós conquistarmos aqueles que estão ao nosso redor para Cristo, porque eles vão ver de fato o referencial de vida em Deus a partir do nosso lar. Que tal fazer isso? Eu não sei se nesse momento você já vive essa realidade. Se você já vive, amém. Louvado seja Deus. Clame a Ele para que isso venha a ser contínuo. Que isso não aconteça só por conta da pandemia e da sua presença por um tempo maior dentro de casa, mas que continuamente você possa viver isso. Se você ainda não vive essa realidade, se você tem orado, clamado ao Senhor para viver isso dentro da sua casa, não desista não. Não pare de orar, não pare de clamar, continue a ser a referência dentro da sua casa, para que em nome de Jesus, aqueles que estão ao seu redor possam te ver como alguém que foi liberto, que não é mais governado pelo pecado, pela sua própria carne, pelas suas próprias atitudes, mas é alguém agora que serve, que adora, que ama ao Senhor, que está disposto também a servir aqueles que estão ao seu lado. E se você de alguma forma não tem vivido essa realidade, não está vivendo como um adorador dentro da sua casa, é hora de você mudar de atitude. Deus não quer que você seja apenas mais um religioso no mundo, alguém que tem uma placa denominacional nas suas costas. Ele quer que você viva essa vida com graça, com diferença, a partir do seu lar. E dessa forma, com atitudes, com ações, chamar aqueles que estão ao seu redor para servir, para adorar a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz por meio dessa ministração. Quero colocar todos os amados irmãos e irmãs que nesse momento receberam essa ministração. Eu não sei, Senhor, quão próximo dessa realidade que foi ministrada nessa noite cada um dos nossos amados estão.
Mas o que eu quero rogar é que cada um deles possa viver essa realidade, em nome de Jesus. Olha para as famílias que já estão vivendo essa realidade, que o Senhor possa continuar derramando amor, derramando perdão, graça, que o fruto do Espírito venha a ser abundante nessa casa e que logo mais, Deus, quando houver a abertura do convívio social, que essas casas elas possam ser espaços onde os vizinhos, parentes, colegas de trabalho se sintam à vontade para ouvir da palavra de Deus, em nome de Jesus. Toma aqueles, Senhor, que estão clamando para que as suas casas possam ser um lar de bênção, que já vivem como indivíduos essa vida no Senhor, mas ainda existem parentes dentro da sua casa que não servem a Ti e que por conta disso ainda não estão vivendo essa realidade plena. Tenha misericórdia, não permita que esse homem, que essa mulher, segundo o coração de Deus, venha desanimar, mas que o Senhor encha de força, de garra, de coragem para continuar servindo ao Senhor, independente daquilo que viva dentro de casa, e dessa forma conquistar os seus para Cristo Jesus. E toma, Senhor, aqueles que não têm vivido essa realidade, que estão vivendo no nominalismo, que somente tem a placa de crentes carregada na sua vida, mas que não tem vivido essa vida. Tenha misericórdia, que nessa noite esse homem, essa mulher se diga arrependido e possa, no nome de Jesus, se derramar diante do Senhor, se arrepender e viver uma nova realidade, uma nova vida. Deixa que as coisas velhas fiquem para trás, vivendo coisas novas, e a partir das suas casas, Deus, que haja a possibilidade de ser levado o Evangelho a todos aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, para que essa palavra ela não tão somente fique aqui nas teias, na rede virtual, mas que nós possamos também colocar nos nossos corações e aplicar durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Se coloca diante do Senhor, meu irmão, minha irmã, que no nome santo de Jesus você possa viver essa realidade de vida plena a partir da sua casa e dessa forma conquistando os seus parentes, que a sua casa venha a ser uma casa de bênção, em nome de Jesus. Amém? Eu quero nessa hora passar para uma segunda parte da nossa celebração. Eu avisei aos nossos amados irmãos e irmãs da nossa comunidade aqui em Jequié que nós também faríamos a ceia, faríamos a nossa celebração da ceia do Senhor por meio também dessa plataforma. Pedi para que se preparassem os elementos, o pão, que representa o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas iniquidades, o suco, o vinho, que representa o sangue de Jesus, que uma vez derramado, inaugurou um novo tempo, inaugurou uma nova aliança. Então eu queria que você já estivesse se preparando para esse momento, em nome de Jesus. Eu vou cantar uma pequena canção antes da gente estar realizando esse momento, e eu queria que você prestasse atenção naquilo que nós iremos cantar. Queria que nesse momento você, com muita alegria no coração, pudesse dar graças a Deus por Cristo Jesus. Se não fosse Cristo Jesus, você não estaria celebrando nesse momento. Se não fosse Cristo Jesus, não haveria paz no seu coração nesse momento. Se não fosse Cristo Jesus, não haveria alegria nesse momento. Se não fosse Cristo, ai de nós, aonde estaríamos? Então que nesse momento você não peça nada, tão somente agradeça a
te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, só tu és digno, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição, te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu perdão, te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, só tu és digno, não há outro, Senhor Jesus, tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, tu és tudo em nós, te damos graças por tua obra, graças pela cruz, graças por tua morte e ressurreição, te damos graças por tua vida, graças pelo amor, graças pelo teu Eu vou tentar dar uma posicionada aqui, tanto em relação à câmera, quanto também em relação aos elementos.
Só um instante. Está, minha filhinha? Deixa eu ver aqui, Sofia. Dá pra papai, minha filha, dá. Irmãos, a ceia, ela não deixa de ser uma refeição de comunhão. Nós realizamos essa refeição de comunhão na presença de Deus. E eu tenho certeza que você está sentindo a presença de Deus, não somente nós, mas você também está sentindo essa presença. E você começou a sentir essa presença plena do Senhor no dia em que você entregou o seu coração a Deus. Então a ceia, a Santa Ceia, a ceia do Senhor, é uma refeição de comunhão. E além de ser uma refeição de comunhão para nós, ela carrega um valor memorial. Primeiro nós lembramos que ela representa o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O pão, que representa o seu corpo, que foi partido, foi moído pelas nossas iniquidades. O vinho, que representa o seu sangue, uma vez derramado, nos purificou de todo pecado, e hoje nós vivemos uma nova realidade no Senhor. Nós, por meio da ceia também, nós lembramos que participamos dos mesmos benefícios da morte de Cristo Jesus. Nós somos libertos do pecado, nós vivemos uma nova realidade no Senhor, livres do poder do mal, agora tendo a esperança, nós fomos salvos, restaurados, um dia viveremos plenamente numa nova realidade com o Senhor. E por meio da ceia nós lembramos disso, lembramos também que é um alimento espiritual. A ceia é um alimento para a nossa alma, como nós estamos precisando desse alimento durante esses dias de tribulação, de angústia. E por meio da ceia nós lembramos que nós somos alimentados pelo pão dos céus. E por meio da ceia também nós lembramos que nós não vivemos isolados. Nós não somos membros isolados do corpo de Cristo. Apesar desse momento nós estarmos separados por meio desse distanciamento social, mas nós fazemos parte da igreja plena, da igreja total, da igreja universal do Senhor Jesus na face da terra. Estamos unidos enquanto comunidade de fé também aqui na Igreja Evangélica Congregacional de Jequié. Estamos vivendo comunhão. Então, por conta de todos esses fatores, é que nós vamos estar orando nesse momento para estar participando dessa ceia e anunciando a Cristo Jesus até que Ele venha. Feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado porque aprove a Ti permitir que nesse momento nós estivéssemos ceando. Permitir que cada um dos nossos amados irmãos que são servos em Cristo Jesus estivessem participando dessa mesa, dessa refeição diante do Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Ninguém poderia ter feito. Não havia um justo sequer para pagar por esse preço, mas o Senhor pagou por esse preço por nós.
Obrigado por esse pão que nós vamos desfrutar nesse momento, que representa o seu corpo. Corpo esse que não merecia, Deus, sofrer e padecer pelas nossas iniquidades. Mas o Senhor voluntariamente se entregou para que hoje nós fôssemos sarados, para que hoje nós fôssemos restaurados, para que vivêssemos uma nova realidade. Obrigado. E obrigado porque o Senhor foi obediente até a morte. O seu sangue foi derramado e esse suco que aqui está representa o seu sangue que foi derramado na cruz para inaugurar um novo tempo. Um tempo que nós não seremos mais governados pela lei, pela injustiça, mas que seremos governados pela verdade, pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Muito obrigado pelo derramado do seu sangue na cruz. E obrigado porque o Senhor, ao terceiro dia, ressuscitou. E por isso, com alegria, nós participamos desse momento. Por isso, o nosso coração se enche de paz, de fervor, porque nós estamos participando, sentindo a sua presença. Muito obrigado, Deus. Dessa forma, nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Vou distribuir aqui o elemento. Em Mateus 26, a partir do versículo de número 26, está escrito: Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Comamos todos do pão, em nome de Jesus. E a palavra continua dizendo: A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Seguindo a ordem do Senhor Jesus, bebamos todos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado por essa bênção, obrigado por essa graça, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Obrigado por essa comunhão que nós podemos ter contigo. Que cada um dos amados da comunidade do Senhor, da nossa comunidade, todos os amados irmãos que puderam participar desse momento, sintam a sua presença. Aqueles que ainda por uma questão ou outra, que não puderam participar, que o Senhor venha ministrar os seus corações, para que logo mais possa fazer parte também desse banquete. Lembrando que esse banquete é uma amostra daquele banquete final, o banquete das bodas do Cordeiro, qual todos nós estamos rogando com ansiedade que possa ocorrer logo. Obrigado por essa esperança plantada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos a nossa celebração, quero trazer aqui um aviso para os irmãos. Eu quero lembrar os amados que nós teremos o nosso culto doutrinário na próxima quarta-feira, às 19h30, e eu queria rogar a você
que você estivesse presente também nesse culto. Nós temos sido abençoados durante esse momento. É mais uma oportunidade que nós temos de celebrar, de ministrar a palavra de Deus. Especificamente durante essa última semana nós falamos sobre a questão da santidade. Eu queria convidar você para ouvir dessa palavra na próxima quarta-feira às 19h30. Então venha, se for possível, divulgue também para que outras pessoas possam fazer parte também dessa ministração na quarta-feira. O nosso culto de oração tem acontecido, como eu disse para os irmãos aqui até durante a ministração, num grupo fechado por uma plataforma. É a maneira que nós temos de nos vermos, de estarmos orando também uns pelos outros. E a gente gostaria que a quantidade maior de pessoas estivesse participando. Então, se você tem esse desejo, fale conosco. Para quem está no grupo do WhatsApp da igreja, já tem o link, a gente envia esse link do grupo de oração. E não está fechado só a quem é da igreja. Quem quiser participar, pode estar participando. Você que não faz parte da nossa comunidade deseja, eu sempre digo, fale no Messenger, aqui pelo Facebook, que nós teremos aí o maior prazer em estar também compartilhando desse link com você. Venha participar desse tempo de oração conosco. E na próxima semana nós estaremos então encerrando esse nosso mês da família e eu convoco você e toda a sua família para estarmos reunidos no próximo dia 31 às 19 horas, encerrando esse mês dedicado à ministração na família. Então faz isso. Eu acredito que você tem falado do amor, da graça, do perdão, do amor de Deus dentro da sua casa, tem vivido essa realidade. Então vem encerrar conosco também esse mês da família. Amém? Vamos cantar a nossa oração noturna, hino 525, dos Salmos e Hinos, conhecida também como Finda-se esse dia. Roguemos por essa bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito,
Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos nessa noite. Obrigado porque o Senhor separou esse tempo para que nós estivéssemos aqui entregando o nosso melhor. Que nós temos esperança, rogamos que o Senhor possa ter recebido tudo o que nós fizemos aqui, porque foi feito com muito carinho, com muito amor e foi o nosso melhor. Que possa subir como um cheiro suave até as suas narinas. Peço que o Senhor abençoe cada um dos amados e amadas irmãs que nessa noite ouviram essa mensagem, ouviram as canções, puderam suplicar conosco também. Que no nome de Jesus cada um possa sentir o toque do Senhor nessa semana, possa ser protegido pelo Senhor de todo mal. Aqueles que precisam ser restaurados também de enfermidades, que possam ser restaurados no nome de Jesus, que possam dar testemunho da graça e da bondade do Senhor sobre as suas vidas. Que o Senhor nos dê uma noite agradável na sua presença. Nos livra, Deus, de todo o mal. Se for desejo seu nos acordar, que o Senhor possa nos acordar prontos, aptos a estar levando o seu evangelho adiante. Dessa forma nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada parte do corpo de Cristo, presente não somente nessa transmissão, mas em toda a face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Obrigado, amados, pela presença de vocês. Deixa eu ver se consigo passar aqui os comentários. Estou vendo aqui que o pastor Oldmar, da Igreja Bola de Neve lá em São João da Boa Vista, está conosco. Muito obrigado, pastor Oldmar. Que Deus te abençoe. Eu vi também a irmã Valdice aqui. A irmã Valdice, que é da Igreja Evangélica Congregacional lá em Itaberaba, também esteve conosco. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a cada dia mais e mais. Eu citei também outras pessoas que estiveram aqui conosco, que não são da nossa comunidade. Muito obrigado. Se você citou aqui, se você digitou, eu consigo ver você, né? Senão não tem como. E a todos os nossos amados irmãos aqui da nossa Igreja Evangélica Congregacional de Jequié, muito obrigado. Eu quero rogar você também, foi uma coisa que eu não avisei, que por favor, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar. Todos nós estamos passando por um momento muito difícil nesse tempo de pandemia, de fechamento de comércio, mas eu quero rogar você que não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Essa obra foi instituída aqui nesse lugar, nós cremos pela vontade de Deus e nós não temos uma outra maneira de manter esse trabalho senão com o seu auxílio, com o seu apoio, com o seu amparo. Então eu queria pedir que, por favor, você não deixasse de exercer a fidelidade e a generosidade nesse momento. Eu sei que Deus, o Deus que tem nos mantido, que tem nos fortalecido, vai continuar nos mantendo e nos fortalecendo também por meio do ofertar, por meio do dizimar, por meio desses recursos que nós também garantimos socorro para algumas pessoas, o sustento missionário também aqui na nossa localidade. Então eu rogo a você que não se esqueça. É tempo sim de dificuldade, de pandemia, de problemas econômicos, mas é tempo de ter fé de que o Senhor, que sempre te sustentou, vai continuar te sustentando também durante esse momento. Então não deixe também de contribuir, de dizimar e de ofertar, ok? Sofia quer falar alguma coisa, Sofia? Eu quero. Fale aí, Sofia. É porque eu não fiquei muito tempo no culto, porque eu fiquei com dor de cabeça. Ficou com dor de cabeça. Não foi, Sofia? Não. Mas a gente orou por todo mundo que estava enfermo, viu? Vai passar em nome de Jesus. Tô com saudade de vocês. Oxê, sai correndo assim rápido, o pessoal querendo falar com você. Você sai correndo. Olá, ó. A irmã Valdice mandando beijo pra você. Tá vendo? Mande beijo pra ela também. Aí. Obrigado a todos pela companhia.
pela presença, por estar conosco celebrando a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até logo mais em nome de Jesus. Ó, tia Wanda dizendo, Deus te cure, Sofia, tá vendo? Obrigado. Diga amém. Amém. Saudades também de todos vocês. Viu? Também tô com saudade. Já já a gente volta a celebrar a Cristo juntos, bem juntinhos. Até mais, irmãos. Deus abençoe. Fique na paz de Cristo Jesus. Depois mandem aí Eu quero mostrar as meu fotos, desenho. as fotos da ceia, para que a gente possa também estar colocando no status aí do WhatsApp. Espera aí que Sofia quer mostrar um desenho. Traga, Sofia. Vou mostrar aí o desenho. É uma pizza de calabresa. Ah, é uma pizza de calabresa, tá vendo? Aí deve ser Mailane tá inspirando ela, né, a desenhar a pizza de calabresa, tá vendo aí? É porque a Mariana sempre traz. É, sim. Eu fico desejando. Pronto, ela fica desejando a pizza de Mailane. Tá vendo, Mailane? Já tá fazendo propaganda aí nas redes sociais da sua pizza, que é sucesso, viu? Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Tchau. Gosto de vocês. Gosto de vocês.